Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os livros que marcaram a minha vida. Eu amo ver esses vídeos de livros favoritos das pessoas, livros que marcaram a vida das pessoas, mas eu sou simplesmente incapaz de fazer uma lista resumida, um top 10, um top 15, muito menos um top 5, um top 3 e um top 1, impossível. E eu vi essa forma diferente no canal da Jéssica Matos. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo, algum dos vídeos dela, né? Então ela separa meio que por categorias. Livros de literatura nacional, livros da tag, enfim. Uma forma de eu conseguir abranger mais livros que realmente marcaram a vida dela. Então eu vou fazer mais ou menos dessa forma, mas eu vou separar um pouquinho diferente. Então não vai ser um vídeo só, vai ser uma série de vídeos aqui no canal. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre os livros que marcaram a minha infância, porque eu aprendi a ler muito novinha, acho que eu já contei no meu Instagram isso, e aqui em algum momento devo ter contado também. E foi uma coisa muito decisiva para minha infância, muito importante para mim. A leitura foi muito presente, então eu não poderia não falar sobre essa parte. No próximo vídeo eu vou falar sobre os livros ali da minha adolescência e juventude. E depois vai ter provavelmente 2 ou 3 vídeos para os livros da minha fase adulta, que eu acho que aí é um pouco mais... tem um pouco mais de livros e um pouco mais para falar sobre cada um deles. E aí depois desses eu vou complementando, né? Com o passar do tempo, tudo que for entrando nessa lista é só eu adicionar. Então achei que é uma maneira boa de conseguir falar sobre eles. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto, porque esses livros, como são infantis, eu tenho um pouco menos a falar sobre eles, mas no final desse vídeo tem 2 livros que talvez vocês conheçam, talvez vocês se identifiquem. E espero que vocês gostem de acompanhar essa série, me contem aqui o que vocês acham. E vamos lá. Eu vou começar pelo livro que eu aprendi a ler, né? Através do qual eu aprendi a ler, quando eu não tinha nem 4 anos ainda, que se chama O Trem dos Bichinhos. Eu vou deixar a capinha dele aqui, consegui encontrar a capinha. Eu não tenho esse livro, eu não lembro nada da história dele, tenho que ser bem sincera, mas eu lembrava exatamente da capinha. E foi com esse livro que eu aprendi a ler, então ele certamente marcou a minha vida, porque ele foi o começo de tudo. Outro livro muito importante na minha vida, quem acompanha o canal e acompanha o Instagram provavelmente já ouviu falar dele, que é o Fada Cisco Quase Nada, da Sylvia Ortoff. Eu vou deixar a capinha aqui também, eu tenho ele, mas lá na casa da minha mãe, e eu dou ele de presente para muitas crianças. E eu tenho inclusive uma história com esse livro desde antes de aprender a ler, né? Minha mãe já lia ele pra mim, e um dia ela chegou em casa e encontrou risco na parede, risco de giz, assim. E ela me perguntou se eu que tinha feito aquilo, né? E eu, muito disfarçadamente, falei que não tinha sido eu, que tinha sido a Fada Cisco. Porque essa personagem do livro, ela é uma fadinha bem pequenininha que entra no quarto das crianças pra bagunçar, né? Pra fazer uma zona ali. Então é como as crianças se defenderem dessa fadinha. E aí a minha mãe, que não é boba nem nada, me perguntou se eu sabia se a Fada Cisco tinha arriscado mais alguma coisa, né? E eu comecei a entrar atrás de todos os móveis, tudo onde eu cabia, atrás de sofá, atrás de estante. Tava tudo riscado, a Fada Cisco tinha riscado tudo e eu tive que ajudar ela a limpar. Outro livro que eu lia muito, muito, muito é A Casa Sonolenta, da Audrey Wood. Eu vou deixar a capinha aqui, eu acho que esse livro também era um clássico ali dos anos 90, né? Quem era criança nos anos 90, me conte aqui se vocês também leram esse livro. E eu lia muito um livro que eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não consigo encontrar e eu não faço ideia do título dele. É um livro que tinha formigas na capa e a história era a história de formigas que seguiam uma rotina, então eu tenho certeza que tinha um relógio na capa e as formigas eram uma família, assim, eles tinham personalidades diferentes, eles faziam as coisas em determinados horários. E eu sou uma pessoa que ama rotina, né? Isso eu já comentei também no Instagram, eu sou fissurada e eu já era quando eu era criança. Eu sempre precisei dessas coisas, então eu acho que foi um livro com o qual rolou uma identificação muito forte. Eu lembro de tardes e mais tardes lendo aquele livro. E eu não sei que livro que é, então se você por acaso souber, me conta aqui que eu vou ficar muito feliz. Eu até pedi pra minha irmã se ela não sabia, porque eu acho que esse livro era dela e eu herdei, mas ela também não sabia. Ninguém na minha casa sabia que livro que era esse que eu tava falando. Outro livro aqui que ainda vende hoje, eu ainda dou hoje de presente para as crianças próximas de mim, é O Menina Bonita do Laço de Fita, da Ana Maria Machado, que é um livro incrível. Então eu não tenho ele, mas eu sempre dou de presente para as crianças, eu amo esse livro. Também tenho o Maneco, Caneco, Chapéu de Funil, eu vou deixar a capinha dele aqui. É um livro em que vários utensílios da casa acabam se juntando, né, utensílios domésticos,
para formar um boneco, então ele é super divertido, também vende até hoje, eu vou deixar a capinha aqui. E agora passando para um livro que na verdade não é um livro, é uma escritora que marcou definitivamente a minha vida, que é a Marina Colasanti. Para quem não sabe, ela tem vários livros infantis. E para mim ela foi um marco, porque através dos livros dela eu aprendi duas coisas que foram muito importantes para mim e que definiram muito o tipo de leitora que eu seria a partir de então. A primeira é que as histórias nem sempre terminam bem, nem sempre tem finais felizes. Então essas histórias dela que eu lia tem finais terríveis. Eu lembro do Uma Ideia Toda Azul, A Menina Tecelã, 7 anos e mais 7, e a outra é a própria questão da escrita. Então foi a primeira vez que eu identifiquei que existiam muitas formas de você dizer uma coisa sem ser necessariamente o óbvio, né? Sem ser uma linha reta, até o significado. Então, para vocês terem uma ideia, eu lembro até hoje do início da Menina Tecelã, que começa assim: começou com linha verde, verde brilhante. Não sabia o que bordar, mas sabia que era verde. Então, me marcou demais essa forma que ela escreve, né? Mesmo nas histórias infantis, os livros já eram escritos de uma maneira que deixava um pouco mais aberta a interpretação. Então, eu acho que foi um grande marco para mim a Marina Colasanti. Depois disso, eu li vários livros de uma mesma coleção, mas para exemplificar aqui, eu coloquei o Bisabia Bisabel, que eu vi que a Laura do Pensar ao Ler também leu esse livro, né? Ela tem um vídeo sobre ele. E a mesma capinha, enfim, eu também gostava muito desse livro. E por fim, 2 livros que vocês vão me estranhar muito que estejam aqui na minha infância. São a Odisseia e os Miseráveis, mas calma que eu vou explicar. Existia dessa mesma coleção do Bisabia Bisabel, um livro da Odisseia, adaptado pela Ruth Rocha, que eu vou deixar a capinha aqui, era exatamente essa capinha. E a Odisseia eu acho que foi a minha grande primeira paixão, assim, por livros, sabe? Foi a primeira vez que eu fiquei completamente obcecada. Eu amei demais esse livro, eu queria ser a Atena e eu amava o Ulisses. Então, me marcou muito e eu passei muitos anos com medo de ler a Odisseia mesmo e dela não me causar as mesmas coisas. Mas ela me causa, eu amo a Odisseia e eu agradeço muito por ter lido essa adaptação quando eu era criança. É uma adaptação voltada para o público mais infanto-juvenil. E, enfim, marcou muito a minha vida e a minha experiência de ler Odisseia quando adulta foi muito melhor por conta de já ter esse apego emocional com essa história, né? Ele me proporcionou ali todo o interesse pela mitologia grega, então muito do que eu li ali na minha adolescência também foi guiado por conta de ter lido Odisseia. E o último que eu coloquei aqui foi Os Miseráveis. Várias vezes eu já comentei que eu tinha uma história com Os Miseráveis, mas nunca contei história. Então chegou a hora. Nessa mesma coleção tinha uma adaptação dos Miseráveis feita pelo Valcir Carrasco. Ele era um livro bem mais grossinho do que os outros. Eu acho que eu li quando eu tinha uns 8 a 9 anos e não me fez bem, não. Eu sempre fui bem afetada assim com problemas, né, do mundo, principalmente quando eu era criança, eu não sabia lidar com isso. E Os Miseráveis foi um grande choque, assim, foi um grande tapa na minha cara, mesmo escrito de uma maneira um pouco mais infanto-juvenil. Foi meio que um momento que eu percebi que o mundo não era um lugar muito bom e que existiam problemas muito sérios, né? Eu comecei a identificar essas questões com o mundo real. Então ele foi um livro que me marcou muito, eu passei mal, tive que ir pro hospital porque eu não sabia lidar com isso. E por isso eu tive muito medo de ler Os Miseráveis também depois de adulta. E se eu for obrigada a colocar um único livro como livro da minha vida, eu coloco Os Miseráveis por conta disso. Porque além de eu achar ele sensacional, né, o original, eu acho que ele é um livro incrível que denuncia muita coisa, ao mesmo tempo que ele tem uma história super novelesca que prende bastante. Eu ainda tenho essa história com ele. Então, pra mim, o livro dos livros é Os Miseráveis. E provavelmente isso já estava destinado a ser desde a minha infância. Então, eu acho que esses foram os principais livros. Eu tô contando aí até uns 10 anos de idade, né, a minha infância. E espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui se vocês já liam quando eram crianças ou se vocês começaram a desenvolver o hábito da leitura mais tarde. Quais foram os livros que marcaram vocês. Me deem um feedback se vocês gostam, né? Se vão gostar dessa série.
E eu espero muito que vocês gostem, porque eu tô muito empolgada pra fazer. Então, o próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre os livros da minha adolescência e juventude, que tem algumas coisas um pouco óbvias, como fantasia, mas tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês nem desconfiam. Quando chegar ali na parte da vida adulta, eu acho que vai ter ali um pouco mais de identificação com vocês, né? Mas eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Nina criança. E a gente se vê no próximo vídeo.